ministrar no livro de Abacuque. Hoje é a última reflexão, a última parte na nossa série de estudos no livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus: Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza da corça e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Vamos falar com Deus em oração, em nome de Jesus. Pai de bondade, Deus de infinitas misericórdias, Tu és santo, Tu és bom, Tu és justo. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Quão falhos nós somos, quão pecadores nós somos, quão dependentes nós somos de Ti. Ajuda-nos a vislumbrar a Sua grandeza na história. Ajuda-nos a descansar na Sua soberania. Aqueles que estão preocupados, que faltam motivos para louvar a Ti, cantar louvores ao Teu nome. Que o estudo de hoje, ó Pai, desperte em nossos corações o dever que temos de louvar o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. A temática que eu irei trabalhar nessa noite é louvai ao Senhor. Exatamente, louvai ao Senhor. Nesses versículos finais do livro de Abacuque, lembrando que todo o livro começa com um desespero, não só o desespero, começa com a falta de fé, começa com angústias, uma série de questionamentos. É assim que o livro de Abacuque começa. Mas ele não termina assim. O livro termina do temor à fé. O livro termina do desespero à esperança. O livro começa da inquietação e termina com louvor a Deus. Que a nossa vida também tiremos essa lição preciosa do livro de Abacuque. Tiremos essa lição. O cristão, ele passa pelos vales, passa pelos dias de provações, sem dúvida. Mas nós também temos motivos de sobra para louvarmos e bendizer a Deus. O primeiro conselho que Abacuque nos dá, uma decisão que ele toma no coração, e eu acredito que essas decisões desse cântico, tá aí do versículo 16 ao 19, devem fazer parte da minha vida e da sua. A primeira decisão que o profeta faz, está aí no versículo 16, é sobre esperar em Deus. Diz assim, ele diz, ouvi isso e no meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. A visão de Abacuque nesses versículos está muito clara. Ele usa uma linguagem poética da profunda angústia que estava tomando conta dele, por isso que ele usa a expressão, e no meu íntimo se comoveu, e os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz, lembrando que todos os homens que tiveram experiência com Deus, com a sua glória, tiveram experiência com a presença de Deus, eles terminaram assim, terminaram temerosos, temendo a morte. Porque, meus irmãos, nós que somos pecadores, vislumbrar a glória de Deus, receber da parte de Deus essa revelação,
causou em Abacuque esse medo, esse pânico, por que não dizer assombro. Outros homens de Deus tiveram a mesma experiência. O próprio Isaías disse: ai de mim, que sou homem de impuros lábios. Ou seja, Isaías achava que ia morrer vendo a glória de Deus. Daniel desmaiou ante a presença de Deus. E outros homens de Deus também. O próprio João teve como um morto. Quer dizer, estar na presença de Deus, vislumbrar a majestade de Deus, nós que somos pecadores, temos essa reação natural de cairmos e acharmos que vamos morrer, tamanha majestade de Deus. Mas apesar de toda essa experiência aparentemente medonha, por assim dizer, o que Abacuque faz? Ele decide: Senhor, o Senhor revelou que vai fazer justiça, o Senhor vai disciplinar o seu povo, o Senhor revelou que vai castigar, o Senhor vai punir os caldeus, então resta-me esperar. Meus irmãos, esperar as promessas de Deus não é fácil, mas é necessário. E Deus disse para Abacuque, né, já no capítulo 2, Deus disse a Abacuque: preste atenção, escreve. As coisas que você vai escrever, as que vou te mostrar, elas vão acontecer e não demora, mas se tardar, não se preocupe, porque certamente elas acontecerão. Deus deu a garantia de que as promessas que Deus fez a Abacuque, as revelações que Deus fez a Abacuque, de disciplinar o povo de Deus e castigar os ímpios, que eram os caldeus, iria acontecer. Então, o que restava a Abacuque era esperar. Agora, por que restava a Abacuque esperar pacientemente, confiantemente? Porque, meus irmãos, quando se é obrigado a esperar, você pode esperar murmurando, você pode esperar reclamando, você está obrigado a esperar. Um exemplo prático disso é numa consulta. Dependendo do horário que você chegue, se é por ordem de chegada, você vai ficar inquieto, você pode até reclamar: mas está demorando a minha vez. Mas esperar no Senhor não é assim. Esperar no Senhor não é assim, murmurando. Então Abacuque, ele diz: eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Deus há de fazer justiça, apesar de tudo que estamos sofrendo, ou então que iria sofrer. Segunda lição, decisão que Abacuque toma em relação a louvar o Senhor, está aí no versículo 17 e 18, acredita-se que é um dos versículos mais conhecidos do Antigo Testamento. Muitos cânticos foram escritos nessa passagem. É se alegrar no Senhor. Se alegrar no Senhor. Está aí no versículo 17 e o 18. Olha que lindo. Marque esse versículo na sua Bíblia, leia depois. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Meus irmãos, há duas observações aqui a serem feitas desses versículos 17 e do versículo 18. O versículo 17 fala sobre o suprimento que todo o povo da época tinha. Era o sustento deles. De onde vinha o sustento daquela época, e semelhante a hoje? Da agricultura. Da agricultura. O sustento do povo vinha aí ele vai dizer, a figueira. Ele diz que não haja fruto na videira. Aí ele diz, ainda que a colheita da oliveira decepcione. Fala sobre o óleo, fala sobre vinho, figos. Aí ele continua, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Todo o sustento do povo da época, tanto a agricultura como a criação de gado, o gado miúdo, né? Ele está dizendo, isso pode se acabar. Ele não disse que vai, ele diz, ainda que se acabe. Ele decide fazer o quê? Eu me alegrarei no Senhor. Meu querido, aonde está a sua alegria? Aonde está a motivação para você cantar,
para você celebrar a Deus. Porque se a sua alegria estiver nos seus bens materiais, os seus bens materiais se acabam. Se a motivação de você adorar o Senhor, de você celebrar o Senhor, está no seu sustento, e se seu sustento for levado? E se seu sustento se acabar? Não, eu vou colocar minha esperança no meu poder político. Cadê? Israel foi invadido, irmãos. O reino de Judá foi invadido pelos caldeus. Muitos foram levados cativos. E toda essa cena que Abacuque está narrando em forma de cântico aconteceu. Os caldeus levaram o mantimento dos judeus, de toda Israel. Levaram o gado. Acabaram com as plantações, com as colheitas. Tudo isso aconteceu. E ele, ainda que aconteça, ele termina celebrando o seguinte, ele diz, olha, eu me alegro no Senhor. Irmãos, vocês entendem que a alegria do cristão, do crente genuíno, é em Deus e não naquilo que ele tem? Que a nossa maior satisfação de louvar a Deus deve ser Ele mesmo? Ele mesmo. Pastor, e quando recebemos as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, louvemos. Mas e quando essas coisas não chegarem? E quando o mantimento for colocado em xeque? Quando as ovelhas forem roubadas? Quando as nossas reservas se acabarem? Aí Abacuque diz, não, a minha alegria não está no sustento. A minha alegria não está nos meus bens. A minha alegria está no Senhor. Meus irmãos, se Deus não for sua maior motivação de alegria, sua maior motivação de cultuar, sua maior motivação de celebrar, quão vão deve ser a sua alegria, quão efêmera, quão passageira, quão mesquinha deve ser sua alegria. Rapaz, minha alegria está na minha provisão. Nossa, quão miserável você é. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 a 19, se esperarmos por Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O contexto de 1 Coríntios é a questão da ressurreição. E Paulo está dizendo, quer dizer que a nossa vida só é aqui? Quer dizer que tudo que eu espero de Deus é nesta vida? O apóstolo Paulo diz, pois diga, meu filho, se for só aqui, sou o mais miserável de todos os homens, mas não é só aqui, meus irmãos. O nosso sustento aqui pode se acabar, a nossa saúde pode se embora, mas a nossa alegria do Senhor, ela pode ser inabalável, a nossa felicidade plena. Irmãos, o cristão ele pode se entristecer, ele pode se angustiar como Abacuque se angustiou, a sua fé pode ter dúvidas como o próprio Abacuque teve, mas de acordo com que você se aprofunda sobre o conhecimento de Deus, quando você se aprofunda nas Escrituras e vê um Deus que está controlando toda a história, resta-nos cantar, resta-nos celebrar, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da figueira murcha, ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que não haja mantimento nos campos, eu me alegro no Senhor. Irmãos, que o Senhor seja a sua alegria, e não as circunstâncias, e não aquilo que é perecível. Irmãos, o que não é perecível nessa terra, que nós podemos usufruir, é a presença de Deus, só a presença de Deus. Não se acaba, é indestrutível. Por mais que esse corpo venha se destruir, nós ainda teremos a presença de Deus conosco. Então, a primeira decisão que Abacuque toma de louvar a Deus é esperar em Deus. Esperar que os planos, as promessas de Deus se cumpram. Segundo, é se alegrar no Senhor. Ele se alegrou mesmo sabendo que podia perder tudo, e ele se alegrou porque a esperança dele estava no seu Deus e não nas coisas que o seu Deus podia ou não fazer, queria ou não queria fazer, estava no Senhor. E a última decisão de Abacuque está aí no versículo 19, descansar. Primeiro ele espera, depois ele se alegra no Senhor, e depois ele espera. Vamos ler comigo o versículo 19, vamos entender um pouco. Versículo 19, ele diz assim:
o Senhor Deus, né, o Yahvé, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. O ponto aqui é o seguinte: por que eu posso esperar no Senhor? Por que eu posso me alegrar no Senhor? Resposta de Abacuque: por quê? Porque o Senhor é a minha fortaleza. O nosso Deus não é areia. Nosso Deus não é vento. Nosso Deus não é um planeta vulnerável. Abacuque diz: não, o Senhor é uma fortaleza. Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha proteção. Meus irmãos, quando Deus nos protege, quando Deus quer guardar o seu povo, meus irmãos, o que pode penetrar na muralha chamado Deus? Quem é que pode atingir-nos se não for realmente a permissão, a vontade de Deus, se não for assim? Aí Abacuque diz: meu amigo, eu vou descansar, porque o Deus, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. E ele termina dizendo: e me faz andar nas minhas alturas, altaneiramente. Ele me eleva. Ele me faz saltar de alegria. Meus irmãos, tudo isso é fruto de um homem que aprendeu a confiar no seu Deus, que aprendeu a olhar para um lado e para o outro e falar assim: nossa, quão perecível é esse gado, quão perecível é meu alimento, como se acaba, como as circunstâncias elas são volúveis, elas mudam. Mas a presença de Deus não, ela é a mesma. A minha confiança em Deus pode estar convicta, porque o Senhor nunca se abala. Observe, irmãos, que Deus, Ele não mudou as circunstâncias. Abacuque, ele recebeu de Deus, já no versículo 5 do capítulo 1, que Deus mandaria uma nação perversa para punir Judá, para punir Israel. E o que aconteceu? Deus mandou. Deus disse que o povo não morreria, Deus guardaria o remanescente fiel. O que aconteceu? Deus guardou o remanescente fiel. Israel não foi destruído. Observe, irmãos, que todas as circunstâncias que Abacuque recebeu da parte de Deus, as revelações, aconteceu. Deus não mudou as circunstâncias, mas o coração de Abacuque foi mudado. Mas o homem de Deus foi mudado. A transformação houve dentro de Abacuque e não ao seu redor. Deus está mais interessado, meus queridos, em nos tornar homens e mulheres de Deus do que mudar as circunstâncias. Deus está interessado mais em nos mudar como servos do que mudar as circunstâncias. Deixe as circunstâncias como estão e elas vão permanecer como estão. Se Deus assim não quiser mudar, mas Deus pode nos mudar. Abacuque disse: eu vou louvar o Senhor, eu vou esperar no Senhor, eu vou cantar, eu vou louvar o Senhor. Eu vou esperar que tudo isso aconteça. Vai esperar em quem, Abacuque? Vou esperar em Deus. Meus irmãos, é um desafio a vida de Abacuque. E a parte final do versículo 19. É o que muitos fazem hoje, graças a Deus. Ele diz: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Você sabe o que é isso? Sabe o que quer dizer isso? Literalmente, cantem o que eu estou dizendo. Cantem o que eu estou dizendo. Anuncie nos quatro cantos da terra. Olha, preste atenção, viu? Ao mestre de canto. É um salmo. E tem mais, vocês toquem com cordas, né? Na época havia esses instrumentos de corda e hoje também. Cantem o que eu estou dizendo. Louvaremos ao Senhor na alegria e na dor. Louvaremos ao Senhor, que as coisas estejam boas ou ruins. E eu encerro a minha reflexão, meus irmãos, com 3 lições práticas para todos nós. A primeira, há um nível geral do livro de Abacuque, é um ensinamento geral, por que não dizer até repetitivo, é que o mundo está sob controle. A história da humanidade, ela não é cíclica, ela não está em círculo, ela é linear. Ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Como é que você sabe disso? Porque há um Deus controlando a história para levar-nos para um novo céu e uma nova terra. Aos que são dele, há um novo céu e uma nova terra.
e aqueles que não quiseram saber dele, há uma condenação eterna esperando. Essa é a primeira lição clara que Abacuque nos mostra. Há um Deus controlando tudo, até os ímpios. Até os ímpios. A segunda lição prática do livro de Abacuque, meus irmãos, é que o justo vive pela fé. Meus irmãos, se nós não vivermos pela fé, a fé que depende de Deus, a fé que espera em Deus, a fé confiante em Deus, você vai confiar em quê? Vai confiar no exército? Vai confiar na política? Vai confiar no dinheiro? O justo vive pela fé. Lembrando que essa fé aqui é a fé que depende unicamente de Deus e não há nada que eu possa fazer para mudar. Por isso que eu apenas creio que há um Deus que pode tudo, que me ajuda, há um Deus que me sustenta, há um Deus que está no controle de tudo. Eu creio nisso. E a última lição do livro de Abacuque como um todo é que o justo é sustentado pela palavra de Deus. Já no capítulo 2, Deus disse a Abacuque: Abacuque, escreve o que eu estou dizendo em pedras, até para quem passa correndo possa ler. Ou seja, tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. E depois Deus vai dizer a Abacuque, no finalzinho Abacuque diz, cante, ao mestre de canto. Cante o que eu estou dizendo. Ou seja, que as gerações futuras elas saibam de que a palavra de Deus ela dura para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Que Deus te abençoe. Até a próxima. A irmã Thalita vai louvar o Senhor. Mais um hino. E aqui eu encerro a minha participação em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus para todos sempre. Que nós venhamos agora pôr em prática o que nós temos aprendido com este livro das Sagradas Escrituras. E vamos pedir força ao nosso Deus, vamos pedir a Ele auxílio para que nós venhamos a colocar em prática, que venhamos a confiar no Senhor, que venhamos a depositar a nossa fé e a nossa esperança somente no Senhor e esperar e confiar de que Deus sim está regendo toda esta situação e que chegará dias de bonanças. Chegará o dia em que nós vamos estar novamente reunidos para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos celebrarmos ao Senhor, para juntos continuarmos cantando hinos de louvores e gratidão a este Deus de maravilha. Então vamos louvar, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar a Ele. Aleluia.